Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, no Evangelho da Missa de hoje, Nosso Senhor dirige um novo convite para que levemos uma vida de acordo com a verdade, uma vida que está alicerçada na fé que trazemos no nosso coração, sem medo, sem receio algum dos contratempos, das murmurações, das dificuldades que o seguir o Senhor implica. Porque muitas vezes seguir o Senhor de perto, com retidão de intenção, com radicalidade e com amor à cruz, implica não ser bem compreendido. Por isso Jesus esclarece com palavras bem contundentes. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Se ao amo da casa chamaram-no Beelzebul, quanto mais aos da sua casa. Não os temais. Então pode acontecer que numa ou noutra situação nós venhamos a sofrer calúnia. Sermos pessoas que amam a verdade, sermos fiéis ao Senhor. Então, as nossas palavras, as nossas ações poderão eventualmente ser interpretadas no sentido contrário. É aqui onde hoje o Senhor nos adverte a não temer nada. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. E o que escutastes ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. O cristão deve ter coragem de anunciar o Evangelho, sem receios e sem respeitos humanos, porque a verdade não pode ser sacrificada no altar dos respeitos humanos, porque o cristão deve poder aprender a falar de Deus e da sua doutrina com clareza e firmeza, sem medos. Agir sempre em consciência, com sinceridade, com os próprios compromissos que assumiu. Que às vezes o ambiente que nos rodeia não facilita, complica que nós usemos de toda a verdade da qual está apoiada a nossa fé. Então, Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso Senhor, hoje nos coloca palavras bem duras. E, sobretudo, para não termos mais vergonha de sermos cristãos, de nos considerarmos cristãos, não ter vergonha de agir de acordo com a verdade. O cristão deve amar a verdade, deve agir com sinceridade, porque este nosso mundo nem sempre cria as condições para que o cristão se instale de acordo com os critérios da sua fé. Então, às vezes, agir como cristão implica colocar-se na contramão de tudo. Então, e no meio de tudo isto, o cristão não deve disfarçar. E deve estar pronto a testemunhar com a sua vida os valores irrenunciáveis da sua fé. Dizer sempre a verdade nas coisas importantes, agir sempre com prontidão, com retidão, com prudência, é claro, com simplicidade, com caridade, mas com um grande amor à verdade. Então, mesmo nas coisas pequenas do dia a dia, nas mais variadas circunstâncias e nos mais variados momentos do dia a dia. Porque na sociedade nós teremos que falar com firmeza, com a segurança de quem tem a verdade do seu lado. É claro que tudo isso com caridade.
É certo que devemos ser prudentes, porque às vezes vamos entrar em situações conflituosas. Mas a prudência não significa calar-se. Quando desse modo nós estaríamos a colocar em risco o bem comum, tal como às vezes uma palavra mal dita, mal pensada pode gerar escândalo ou desorientação, e por isso pode equivocar e debilitar a fé dos outros. Então temos muito que pensar e refletir, sobretudo ao meditarmos este Santo Evangelho, e o grande amor à verdade, a grande firmeza de convicção de que é certo estar ao lado do Senhor, estar perto dos seus mandamentos, guardar os mandamentos, viver de acordo com os mandamentos, deve ser a tônica da nossa vida. Vamos, pois, pedir à Mãe de Jesus, a Virgem prudente, a Virgem fiel, a Virgem cheia de caridade, que interceda por todos nós, para que possamos ser conformes os ensinamentos do seu Filho. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.